Olá pessoal, bem-vindos ao canal Voz dos Manuscritos. No vídeo de hoje, vamos explorar uma profecia bíblica escrita há milhares de anos, que tem uma conexão surpreendente com os dias atuais. Ao longo deste vídeo, você verá como Deus sempre esteve no controle da humanidade. A história começa com Daniel, um dos principais profetas do Antigo Testamento. Daniel era um homem sábio e justo, conhecido por sua obediência a Deus. Quando jovem, ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, após a conquista de Jerusalém. Daniel, junto com outros jovens nobres israelitas, foi escolhido para servir no palácio do rei. Durante 3 anos, Daniel foi treinado na cultura e nas tradições da Babilônia, mas ele nunca se esqueceu de Deus. Em vez de consumir os alimentos impuros da mesa do rei, Daniel optou por comer apenas legumes. Por sua fidelidade, Deus o abençoou, tornando-o mais saudável e sábio do que os outros jovens. Daniel também possuía uma grande capacidade de interpretar sonhos e visões, um dom concedido por Deus. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, oraram a Deus, que revelou a interpretação do sonho a Daniel. Ele explicou ao rei que o sonho era uma visão do futuro e da vinda de um reino eterno. Impressionado, Nabucodonosor nomeou Daniel governador da província da Babilônia. Neste vídeo, vamos nos aprofundar no sonho de Nabucodonosor e na profecia de Daniel, que está se cumprindo há mais de 2.500 anos. Estamos vivendo a última parte dessa profecia, e vou explicar tudo isso para você. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Vamos continuar com a mensagem. No capítulo 12 do livro de Daniel, é relatado que certa vez Nabucodonosor teve um sonho tão perturbador que não conseguiu mais dormir. Na manhã seguinte, ele convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, exigindo que eles revelassem o conteúdo e o significado do seu sonho. No entanto, nenhum deles conseguiu desvendar o sonho do rei, o que deixou Nabucodonosor extremamente irritado. Ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos israelitas que trabalhavam no palácio. Quando o comandante da guarda do rei se preparava para cumprir a ordem, Daniel, com muita sabedoria e bom senso, questionou o motivo de um decreto tão severo. O líder do exército explicou a situação a Daniel, que então pediu ao rei um prazo para que Deus pudesse revelar o sonho e seu significado. Nabucodonosor aceitou a proposta e suspendeu a execução. Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram intensamente, e naquela mesma noite Deus revelou a Daniel o sonho do rei e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel foi até Nabucodonosor e explicou que o sonho era uma revelação divina sobre o futuro e disse: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira. Durante o verão, o vento os levaram sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu o monumento tornou-se uma montanha e encheu a terra. Continuando a leitura do capítulo, vemos que o rei ficou maravilhado com essa revelação, pois ele não havia contado a ninguém sobre o sonho. O mais surpreendente ainda estava por vir: a interpretação do sonho, que era uma profecia sobre o futuro dos reinos da terra, começando no império de Nabucodonosor e se estendendo até os dias atuais. A profecia de Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor é tão impressionante que até estudiosos que valorizam a ciência e a razão acima da fé ficaram maravilhados com os detalhes e a precisão. Vamos analisar cada parte desse sonho e o significado das partes da estátua vistas por Nabucodonosor. A primeira parte da estátua, a cabeça de ouro, foi explicada por Daniel da seguinte forma: Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus te deu domínio, poder e glória. Ele colocou nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Na história do mundo,
Não houve um governo mais poderoso que o da Babilônia, e o ouro era o metal perfeito para simbolizar esse império devido à sua riqueza e domínio sobre a terra. A principal divindade da Babilônia, Bel-Marduk, era representada por uma imagem feita do ouro mais puro. Assim, essa primeira parte da profecia revelada a Daniel dizia respeito ao reino de Nabucodonosor. A segunda parte da estátua, representada pelo peito e braços de prata, simboliza um reino que sucederia o Império Babilônico. Embora o império de Nabucodonosor fosse rico e poderoso, a profecia de Daniel indicava que ele teria um fim. Anos após a coroação de Nabucodonosor, a Babilônia seria derrotada por outro poder. Daniel explicou que surgiria um reino inferior ao de Nabucodonosor. É importante destacar que essa parte da profecia sobre a queda da Babilônia foi revelada por Daniel em outra ocasião, muitos anos após a morte de Nabucodonosor, ao rei Belsazar, o último governante da nação. A Bíblia relata que, certo dia, o rei Belsazar organizou um grande banquete para muitos convidados, utilizando os utensílios de ouro e prata que haviam sido retirados do templo em Jerusalém. Eles beberam vinho nesses vasos sagrados e louvaram falsos deuses, o que Deus considerou uma terrível profanação. Naquele momento, apareceu uma mão que escreveu na parede do palácio, deixando o rei Belsazar completamente apavorado, a ponto de seus joelhos tremerem. Você pode ler sobre isso em Daniel, capítulo 5, versículos 5 e 6. Incapaz de entender a escrita misteriosa, o rei convocou os sábios da Babilônia e prometeu grandes recompensas a quem conseguisse decifrá-la. No entanto, assim como no sonho de Nabucodonosor, ninguém conseguiu revelar o significado da escrita. Nesse momento, a rainha entrou em cena e falou ao rei Belsazar sobre Daniel. Imediatamente, o rei mandou chamar o profeta e informou sobre a escrita misteriosa na parede, oferecendo presentes caso ele conseguisse interpretá-la. E Daniel recusou todos os presentes oferecidos, mas se comprometeu a interpretar a escrita na parede para o rei Belsazar. Antes de revelar o significado, ele repreendeu o rei por usar os utensílios sagrados do templo. Foi então que a segunda parte da profecia do sonho de Nabucodonosor se cumpriu. Ao ler a inscrição feita por Deus na parede, Daniel revelou: esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel: foste pesado na balança e achado em falta. Peres: teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, exércitos inimigos invadiram a Babilônia, mataram o rei Belsazar e tomaram o poder. Assim como a prata é inferior ao ouro, o reino que substituiu a Babilônia era inferior em riqueza e luxo. No entanto, como o peito e os braços são maiores que a cabeça, esse novo império foi maior em extensão e durou mais tempo. Além disso, como havia 2 braços na estátua, o reino era composto por 2 aliados, os medos e os persas. Após derrotar o Império Babilônico, os medos e persas governaram por muito tempo, muitas vezes com violência. No entanto, como no sonho de Nabucodonosor, seu tempo também chegou ao fim. Daniel interpretou que, em seguida, surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. Esse reino era o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, uma figura histórica muito conhecida. O exército grego, liderado por Alexandre o Grande, derrotou o Império dos Medos e Persas na famosa Batalha de Arbela, em 331 a.C. O mais impressionante é que essa conquista também foi profetizada por Daniel. Você pode conferir essa profecia no capítulo 8 do livro de Daniel. O Império Grego durou pouco mais de 160 anos, e seus soldados se destacavam por suas armaduras de bronze, incluindo capacetes, escudos e machados, o que lhes rendeu o apelido de Homens de Bronze. Agora, vamos analisar a quarta parte da estátua, as pernas de ferro. Em Daniel capítulo 2 versículo 40, está escrito: finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Esse quarto reino é o Império Romano, que tomou o poder dos gregos e passou a dominar o mundo a partir de 168 a.C. Seu poder era tão grande que foi comparado ao ferro, um metal capaz de destruir qualquer coisa. Assim como as pernas são a maior parte do corpo, o Império Romano foi o maior de todos os impérios da Terra.
Uma curiosidade é que o governo romano foi dividido em duas partes, oriental e ocidental, assim como as duas pernas da estátua. Roma era conhecida por sua violência, intolerância e poder bélico, utilizando armas de ferro. Além disso, conquistou grande riqueza devido às suas reservas de minério de ferro. No capítulo 8, Daniel profetizou que esse quarto poder se levantaria contra o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo. Finalmente, a quinta parte da estátua, os pés e dedos de barro e ferro, representa o período em que o Império Romano durou até o quinto século da nossa era, quando tribos bárbaras do norte invadiram a Europa. Daniel profetizou sobre esse governo que dura até os dias de hoje, dizendo: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Quando os bárbaros derrotaram o Império Romano, Roma foi dividida em 10 estados, correspondendo exatamente ao número de dedos dos pés da estátua. Essas divisões deram origem aos francos, que formaram a França, aos anglo-saxões, que se tornaram a Inglaterra e, consequentemente, os Estados Unidos, aos germanos, que formaram a Alemanha, aos suevos, que mais tarde se tornaram Portugal, aos visigodos, que formaram a Suíça, aos lombardos, do norte da Itália, e aos vândalos, érulos e ostrogodos, que foram destruídos conforme a profecia de Daniel. No último versículo dessa revelação, Daniel declara que os reis tentariam unir seus reinos por meio de casamentos, mas essas uniões forçadas não funcionariam. Foi exatamente isso que aconteceu na Europa durante esse período. A história registra casamentos entre famílias reais, e na Primeira Guerra Mundial, quase todos os reis da Europa eram parentes, como sobrinhos, tios e avós, que brigaram entre si. Os reinos caíram e a monarquia deu lugar à república. Outro aspecto impressionante é que essa parte da profecia de Daniel se encaixa perfeitamente nos dias de hoje, pois nunca houve outro império universal. Alguns líderes do passado, como Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, tentaram unir politicamente as nações, mas não conseguiram, pois a profecia de Nabucodonosor é exata. Agora, vamos falar sobre a pedra. Logo após Daniel terminar de revelar a Nabucodonosor o significado das diferentes partes da estátua, ele explica que a pedra que destruiria toda a estátua, transformando-a em pó, representa o poder e o domínio de Deus, que estabelecerá seu reino neste mundo para sempre, através de Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra que desce do céu, representa Jesus, retornando à terra para estabelecer um reino eterno. Isso faz muito sentido quando lembramos de sua promessa de preparar um lugar para nós e voltar para nos receber, conforme está escrito em João 14. Irmãos, estamos vivendo justamente na época em que esse reino, que jamais será destruído e não será dominado por nenhum outro povo, está prestes a ser estabelecido, conforme Daniel capítulo 2 versículo 44. Descobrimos hoje que estamos vivendo na era dos dedos da estátua, no fim da história dos impérios e quase no início de um novo tempo. Em Apocalipse 13, é mencionado uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, cada um com um diadema, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Isso indica uma tentativa de criação de 10 reinos ou nações líderes mundiais. No entanto, como sabemos pela profecia de Daniel, o ferro e o barro não se misturam e não podem permanecer unidos. Portanto, esses futuros reinos também não sobreviverão. Esses 10 reinos serão formados politicamente, comercialmente e até religiosamente entre várias nações fortes, mas surgirão na grande tribulação dos últimos dias antes da volta de Jesus. A pedra que Daniel viu atingir a estátua e encher todo o planeta representa o estabelecimento de um novo e último império mundial, eterno, glorioso e perfeito. Amém. A pergunta que fica é: você está preparado para quando esse dia chegar? Está preparado hoje? Caso algo aconteça, convido você a entregar sua vida ao Senhor Jesus, arrepender-se dos seus pecados e crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar. Essa é a única maneira de morar com Cristo quando Ele reinar sobre todas as coisas. Amém. Aqui é o canal Voz dos Manuscritos.
Se você gostou dessa mensagem, peço que compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem da Palavra de Deus. Espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.